gente, Pai, coloca a gente na rocha firme, tira essa pessoa do charco de lodo, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, e eu lhe peço mais, visita agora, Pai, familiares, situações. Quem sabe essa pessoa chegou na igreja com o coração carregado, pesado, a mente carregada, pesada. Eu lhe peço, tira tudo, Pai. Liberta essa pessoa completamente, em nome de Jesus. Se tem libertação, tem a tua paz. E você que crê, diga obrigado, Jesus. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente está nesse propósito da paz. Todo mundo tem o lenço da paz, escrever o que precisa acontecer para você ter a paz. Eu pedi para escrever aqui o que precisa acontecer para você ter a paz. Aí a gente vai apresentar a Deus. Se tem paz, tem libertação. Olha, e se tem libertação, tem a paz, né? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre essa libertação, essa paz, e acrescentando aqui a inimizade com o mundo. Porque se eu fui liberto, eu tenho a paz, fiz paz com Cristo, então eu tenho, se eu fiz as minhas pazes com Jesus Cristo, fiz a paz com Jesus, então eu sou inimigo do mundo agora. Amém, Jesus? Libertação, paz com Cristo, inimizade com o mundo. Eu queria ler com vocês Atos 16, em nome de Jesus. Atos 16. A gente vai ler aqui, depois a gente vai entrar em oração. Atos 16. Aqui você vai ver o apóstolo Paulo em ação. Ele chega nesse lugar e ele abençoa uma pessoa, uma jovem, ele vai libertá-la, batizá-la, ela vai virar uma serva dele, serva de Jesus, né? Ela vai levar ele e os discípulos para a casa dela, para pousar lá como se fosse uma pousada. E naquela cidade, ele passa todo dia de manhã sair e começar a pregar e libertar as pessoas, evangelizar, um trabalho de evangelismo grande ali, evangelizando e libertando as pessoas, levando a paz de Cristo para as pessoas. Mas a Bíblia vai falar aqui, a partir do versículo 15, que vai acontecer uma coisa que vai agitar o apóstolo Paulo. Irmãos, a gente está falando do apóstolo Paulo, a gente não está falando de qualquer pessoa. Então, se ele ficou agitado, você também vai ficar. Escutou o que eu falei? Amém, Jesus? Se ele, o apóstolo Paulo, um dia ficou agitado, significa que você também vai ficar agitado. Vai ter dias que você vai ficar agitado. E o que você tem que fazer nesses dias que você vai ficar agitado? Igualzinho o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo vai fazer nesse dia. Versículo 15, então, versículo 15 não. É Atos 16. Né? O versículo que eu quero agora, não é o 15, é o 16 mesmo. Atos 16, 16. E diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de quê? Adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então essa menina, essa jovem, ela tinha um espírito que adivinhava e dava lucro para as pessoas. Você imagina uma pessoa encontrar alguém que tem um espírito e essa pessoa então dá lá o número da Sena, o número da Mega Sena, te dá o bicho que vai sair naquele dia, pode jogar lá no piolho que vai dar piolho. E a pessoa vai lá jogar no bicho, né? Estou brincando, eu sei que não tem esse negócio de piolho no bicho não. Mas assim, essa menina, ela tinha um espírito maligno. Ela não era de Deus. Só que ela dava lucro para as pessoas dessa cidade.
Então as pessoas dessa cidade, a Bíblia fala os seus senhores, né? Então esses senhores, eles prenderam essa mulher, eles seguraram essa menina perto deles, porque toda hora ele ia até ela, e ela adivinhava o que eles tinham que fazer, os negócios, contratos, tratados, o que eles tinham que fazer, plantações, o que eles tinham que fazer para eles ganharem lucros. E ela adivinhava, mas não era ela. A Bíblia fala que era um espírito. Essa mulher, ela tinha paz com Deus? Fala para mim. Ela não tinha paz com Deus. Ela tinha nela um espírito de adivinhação. E o apóstolo Paulo, ele não toma uma atitude imediata contra esse espírito. Você vai ver aqui na frente. Ele entra nessa cidade, ele abençoa uma jovem chamada Lídia. Essa menina leva ele e o pessoal para a casa dela, ele passa a ficar na casa dela, dormindo lá, como se fosse uma pousada mesmo. E todo dia de manhã eles saem para evangelizar, falar de Jesus, plantar o bom evangelho, falar da libertação, de cura, de milagres, e voltavam para lá. Saía e voltava para lá, saía e voltava para lá. E essa menina, que tinha um espírito de adivinhação, começou a perseguir o apóstolo Paulo. E aparentemente falando a verdade, adivinhando. Você vai ver aqui na frente, quer ver? Deixa eu ler com você para você não ficar só na minha palavra, né? Versículo 17 diz assim, ó: esta, seguindo, então ela estava seguindo, né? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam um caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela está mentindo? Não está mentindo. Ela não está mentindo. Ela, toda vez que eles saíam para evangelizar, ela ia atrás deles. E ela recebia as mesmas palavras que os outros recebiam. E ela começou, só que chegou no momento que o espírito que agia nela começou a tirar a paz dos discípulos. Eu sou pregador do evangelho, eu sei o que é isso. Eu entendo quando um espírito quer tirar a minha paz. E eu não gosto disso. Não é legal isso. Você já deve ter passado por isso. Uma pessoa de paz, mas que de vez em quando perde a paz. E isso não é bom. É bom perder a paz? É bom perder o sono? É bom ter insônia? É bom querer sair de casa? É bom ficar preocupado com a semana seguinte, com o mês seguinte, com o dia seguinte? Não é bom. Quem passa por isso sabe que não é bom. O apóstolo Paulo, então, ele chega na cidade, em Filipos, ele começa a libertar as pessoas, uma delas é a Lídia, a família dela, então, traz eles para dentro da casa deles, o Paulo e os discípulos começam, então, a morar ali, dormir lá, não morava, mas dormia, de manhã saía para evangelizar, voltava, e essa menina, que os seus senhores recebiam lucro porque ela tinha um espírito de adivinhação, ela começa a seguir o Paulo. Seguir, irmãos. Seguir, isso aí é ruim. Você imaginar uma pessoa te seguindo todo dia. Você já passou por isso? Quer dizer, imagina uma pessoa te ligando toda hora. Uma pessoa entrando em contato contigo toda hora. Mesmo que esteja querendo fazer o bem, ou aparentemente querendo fazer o bem, essa pessoa está te seguindo. Você olha para o lado, ela está lá. Você pisca, ela está ali. Você olha para o outro lado, está lá. À noite ela está lá, à tarde ela está lá, de dia ela está lá. E toda hora no telefone, toda hora no telefone. Tipo, essa pessoa está me perseguindo. Isso é bom? Pô, isso tira a tua paz. Amém, Jesus? O apóstolo Paulo perdeu a paz. Dá para acreditar? Um homem, sabe, de Deus, muito de Deus, nem serpente conseguiu matá-lo, e agora ele está perdendo a paz com uma jovem, uma menina. Só que na verdade o Paulo entendeu, nessa jovem havia um espírito. Então na verdade ele estava perdendo a paz por causa do espírito que havia nela. Aquilo que ela falava não era mentira, eles realmente eram servos do Deus Altíssimo. Só que aquilo é um espírito de adivinhação falando. Irmãos, tudo que vier do diabo, ainda que pareça bom, não aceite, vai roubar a sua paz.
Ainda que pareça bom. Ele vai te prometer, ele promete marido, ele promete esposa, ele promete trazer o marido de volta, ele promete trazer a esposa de volta em 3 dias, ele promete um monte de coisa. Mas se vem dele, abra mão. Ele não é bom. Ele é maligno e é o pai da mentira. Ele sabe mentir para você e você acha que ele está fazendo bem. Aqueles senhores achavam que aquela menina dava lucro para eles e eles blindavam ela de uma tal maneira que ela dava lucro. Então, se está me dando lucro, não importa de onde vem, não importa sim. Eu quero ter lucro, mas quero ter lucro que venha do céu e não do inferno. Porque isso vai roubar minha paz depois. Eu tenho falado para vocês aqui nesse propósito de sexta-feira. Se você é liberto, você tem paz com Deus. De vez em quando o diabo vai tentar roubar a sua paz. Você já é liberto, então você tem paz com Deus. Você pode repreendê-lo. Para não perder a paz que agora você tem e não perder a libertação que agora você tem. E é isso que o Paulo vai fazer. Ele segura 1 dia, 2, 3, não sei quantos dias, mas chega uma hora que ele perde a paz e ele vai falar sério. Tem hora que tem que falar e o demônio tem que ouvir. Amém, Jesus? Olha o que acontece aqui, ó. Vocês estão conseguindo entender? Versículo 17, eu vou repetir o 17, tá? Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por quantos dias? Muitos dias, tá? Não foi poucos não. Não foram poucos não. Mas Paulo, perturbado, perdeu a paz ou não perdeu, Paulo? Perturbado. Você já viu uma pessoa perturbada? Pô, a pessoa fica até sem, né? Ela começa a falar ríspido, ela começa a gritar, ela começa a ficar chateada, ela começa ela se isola, né? A pessoa perturbada se isola, ela quer bater, ela quer brigar, ela quer criar confusão, ela começa a ser ignorante com as pessoas. É uma pessoa perturbada. O apóstolo Paulo ficou perturbado. Diga amém, Jesus. Toda vez que o diabo tentar roubar a sua paz, você precisa lembrar que agora você tem paz com Cristo. Você precisa lembrar, se ele me libertou, eu tenho paz com ele. Mas eu estou sem paz. Bom, peraí, mas se ele me libertou, eu tenho paz com ele. Mas eu estou sem paz. Então, Senhor, eu não aceito ficar sem paz. Esse demônio tem que sair de mim, sair da minha vida, do meu caminho. Porque eu tenho liberdade contigo, eu tenho paz. O que está acontecendo? Por que eu estou sem paz? Por que eu não consigo mais deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Por que eu estou sendo grosso com pessoas que eu amo? Por que eu estou sendo ignorante com pessoas que eu amo? Por que eu estou sendo mal com pessoas que eu amo? Senhor, isso está errado. Eu agora tenho paz, eu sou liberto. Libertação tem paz. Quem é liberto tem que ter paz com Cristo. O diabo vai tentar roubar a sua paz. E a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo ficou perturbado com o que aquela mulher falava. Agora, o que aquela mulher falava? Esses homens que estão vos anunciando o evangelho da paz, eles são servos do Deus Altíssimo. Olha o que essa mulher falava. Quem é que não gosta de ouvir uma coisa dessa? Fala para mim. Quem é que não gosta de ouvir uma coisa dessa? A pessoa chega ali na porta e fala: pastor, o senhor é uma bênção. O senhor é servo de Deus. O senhor é profeta, boca de Deus nessa terra. O pastor fica: glória a Deus, coisa boa. Mas você olha, sente, e você percebe, tem um espírito maligno querendo me enganar. Está me elogiando, mas está querendo me enganar. Aí você começa a ficar agitado, perturbado. Falou: opa, está amarrado. Não aceite, irmão. Se vem de demônio, não aceite. Amém, Jesus? Ele ficou perturbado ouvindo uma frase que muita gente gosta de ouvir. Esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, essa pessoa é de Deus, esse grupo é de Deus. E isso perturbou. Lembra que há um tempo atrás eu contei, quando era de Jacarepaguá, um testemunho de uma mulher que começou a falar em línguas
num culto de domingo, e aquilo me agitou. Alguém lembra que eu contei esse testemunho? Eu comecei a orar, aí a mulher começou a falar em línguas, e ela falava de um jeito que sobressaía em relação aos demais, era diferente. E eu estou buscando a Deus, e se tem alguém falando em línguas, concordando, poxa, a gente fica até melhor, a gente se sente até bem, está em concordância, mas aquilo não tinha concordância. Aí ela está falando em língua, eu estou sentindo meu coração agitado com aquilo, meu ouvido incomodado, meu coração agitado. Eu chamei um pastor assim, eu falei: pastor, impõe as mãos na cabeça daquela mulher, que isso aí não é o Espírito Santo. Aí ele olhou para mim assim, eu falei: pode impor as mãos. E eu voltei e continuei falando em línguas, e ela gritando, falando em línguas. Ele botou a mão, pum, manifestou um demônio. Era demônio. Era demônio, mas estava falando em língua. Aí eu falei assim: poxa, algum pastor, né? Podia pensar assim: poxa, eu sou demais. Comecei a orar e a pessoa já está batizada em línguas. Mas não era. E como que eu soube que não era? Porque eu perdi a minha paz. Deus não vai te dar nada para roubar a sua paz. Se essa, entre aspas, bênção está roubando a sua paz, então você começa a ficar incomodado. Pode começar a ficar incomodado, porque tem algo errado. Deus não vai lhe dar nada que roube a sua, nenhum relacionamento que roube a sua, nenhum emprego, nenhum trabalho, nenhum dinheiro que roube a sua, nenhuma amizade que roube a sua paz. Se está roubando a sua paz, tem algo errado. A libertação traz paz e não traz confusão. Jesus não é de confusão. Tem algo errado. Então ele dormia na casa da Lídia, saía para pregar, e a mulher atrás: esses homens são servos do Deus Altíssimo. A gente é, realmente a gente é. Mas no dia seguinte ela volta de novo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E ela, nós somos de Deus mesmo. No dia seguinte: esses homens, e ele começou a ficar incomodado. No dia seguinte: esses homens são servos do Deus, e ele começou a ficar incomodado. No outro dia, foram muitos dias, diz a Bíblia, até que ele começou a ficar incomodado. Falei assim: tem coisa errada aí. Essa mulher está falando que a gente é do Deus Altíssimo, a gente realmente é, mas que Deus é esse que ela está falando? O Deus dela ou o nosso? Que conversa é essa aí que está me incomodando? Por que o meu coração... É isso que o Paulo está pensando. Por que o meu coração está agitando quando ela fala uma coisa dessa? Esses homens são servos... Muita gente gostaria de ouvir isso. Aliás, muita gente gosta de ouvir isso. Você é servo de Deus, meu irmão. Pô, deixa eu ficar toda... né? Servo de Deus. Realmente eu sou servo de Deus. Quem é que está falando isso para você? Um adúltero não pode ser servo de Deus. Um mentiroso não pode ser servo de Deus. Você tem que pensar bem. A Bíblia fala que a gente não pode impor as mãos precipitadamente. Sabe o que isso significa? Impor as mãos precipitadamente é eu nem conhecer o irmão e falar assim: irmão, você é um santo homem de Deus. Ué, mas eu não conheço o irmão. Ele pode ser bonitinho aqui, arrumadinho, roupa da igreja, legal, mas em cá pode estar espancando a mulher. Isso é homem de Deus? Isso é um safado sem vergonha. Não é você não. Tá, foi mal. Peraí. Aperta minha mão aqui. Você não, você é... Esse é servo de Deus que trabalha comigo já há alguns anos. Esse é servo de Deus. Não, senão ele vai ficar sem graça aí. Amém, Jesus? Vocês entenderam até agora? Então vamos lá. Eu estou falando sobre paz e libertação, quero acrescentar mais uma coisa aí. Paz e libertação, paz, quero acrescentar mais uma coisa. 19 então, não, 18. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, e disse a quem? Ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E o que aconteceu? Na mesma hora... Muitos dias depois, o Paulo está provando, irmãos. O Paulo está vendo. Vamos lá, de novo. Ele saiu para pregar o evangelho com os irmãos. A mulher veio atrás: esses homens que vos anunciam o evangelho da paz são servos do Deus Altíssimo. Tá, tudo bem. Realmente, não tem nada de errado, aparentemente. No dia seguinte, de novo. No terceiro dia, de novo. No quarto dia, de novo. E o Paulo começou a ficar incomodado. Essa mulher não... Ela quer ser mais... O que está acontecendo? Ela ficar repetindo isso o tempo todo.
ir atrás da gente, seguindo a gente, perseguindo a gente o tempo todo falando isso. E de novo, e de novo, e de novo, foram muitos dias. E aquilo começou a incomodar o espírito do apóstolo Paulo. A alma dele ficou incomodada. Ele falou: tem coisa errada. Não foi imediatamente. Ele foi esperando, ele foi vendo, o tempo foi passando, a coisa foi acontecendo, mas tem coisa errada. Tem demônio aqui. Alguém pode ter falado, aí eu conjecturando aqui, alguém pode ter falado para ele: mas Paulo, ela está dizendo a verdade, nós somos servos mesmo. Sim, mas tem alguma coisa errada. Por quê, Paulo? Porque está me incomodando. Se alguém fala de Deus para mim, não pode me incomodar, tem que me fazer bem, eu sou de Deus, ué. Por que está me incomodando? Ah, tá bom, Paulo, mas é uma jovem aí. Quem é essa jovem então? Ah, ela dá lucro para esses homens que ela trabalha para eles aí. Então ela adivinha, é espírito de adivinhação. O Paulo se vira para ela e o Paulo não fala com ela. O Paulo fala com o espírito que estava nela. Você ouviu falar? Você leu aqui comigo. Ele fala ao espírito: sai dela. E saiu. E aí, quando esse espírito sai, ele tem que levar as prerrogativas dele, o poder dele, a capacidade dele. Qual era a capacidade, o poder, qual era a prerrogativa dele? Não, do espírito que estava na moça. A adivinhação. Você vê uma pessoa capaz de fazer um monte de coisa, se o Espírito sair dele, não faz mais nada. Que é um homem normal. É igual o Espírito Santo, saiu de mim, acabou, não vou conseguir pregar direito para vocês. Alguém fala assim: pastor, sua mensagem tem me ajudado muito. Muita gente fala isso para mim. Glória a Deus por isso. Se não fosse o Espírito Santo, eu não conseguiria te dar uma mensagem dessa, para te ajudar. Porque eu não sou nada. É o Espírito que está em mim. Entendeu? Se o Espírito Santo não estivesse sobre a minha vida, era melhor abrir um escritório de ajuda e ajudar as pessoas com outra coisa, porque eu vou ler e não vou te dar nada. Aquele Espírito dava a ela a capacidade de adivinhar e dar lucro para as pessoas. E aí o Paulo vem e tira esse espírito. O Paulo volta a ter paz, sim ou não? Porque era ela que roubava a paz do Paulo. Aí eu quero te mostrar uma coisa, não sei se você vai gostar. Tomara que você entenda. Versículo 19 diz assim, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Para aí. Perturbaram? Ele abençoou aquela mulher, libertando aquela mulher de um espírito maligno, e eles estão dizendo que o Paulo perturbou aquela pessoa. Como é que pode isso, irmão? Como é que a família recebe o marido em casa, convertido, e ele não bebe mais cachaça, não espanca mais as pessoas dentro de casa, e essa pessoa acha que agora ele está maluco, porque agora ele vai para a igreja dar dízimo. Caramba, agora ele dá o dízimo na igreja, ele dá a oferta. Era um dinheiro que muito mais ele gastava com a cachaça e com as drogas dele, que perturbavam a mente dele. Ele só está obedecendo a Bíblia, mas agora ele está maluco, está mais maluco do que antes. Tem gente que fala assim: poxa, eu preferia você quando você estava no mundo. Depois que você entrou para a igreja, você agora não quer mais saber de pagode, você agora não quer mais saber de farra, você não passa mais a noite comigo na rua, você não chega mais, não bebe mais comigo. Mas quando ele bebia, reclamava que ele xingava, que ele batia, que ele era grosseiro, que ele abandonava a casa por 3 dias, reclamava de tudo. Agora está na igreja, está reclamando de quê? A libertação traz uma paz com Deus. Eu tenho que ter paz com Deus. Se eu perdi minha paz com Deus, tem algo errado. O Paulo entendeu isso. Eu estou perdendo minha paz, estou ficando perturbado, tem coisa errada com essa mulher. E ele expulsa o negócio. Só que quando ele expulsa, no lugar das pessoas ficarem em paz, por causa do lucro,
por causa do lucro. Não é à toa que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Por causa do lucro, eles então falaram que o Paulo é que estava perturbando, mas era ela que estava perturbando. E ele tira a perturbação dela, o espírito de adivinhação. Agora é o Paulo que está perturbando, não é mais ela. Irmãos, o diabo vai vir sobre você. Ele quer roubar a sua paz. Você recebeu libertação, você recebeu a paz. O diabo vai tentar roubar a sua paz. Cabe a você perceber, tem coisa errada aqui acontecendo, porque eu não posso perder minha paz. Diga amém, Jesus. Eu não posso perder minha paz. Primeira carta de João, capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho não, é a primeira carta de João, tá? Depois das cartas de Pedro. Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Pertinho do Apocalipse lá. Versículo 1. Acharam? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no... Bom, então ela está dando lucro para a gente, e ela adivinha para poder dar lucro para a gente. Essa menina é de Deus. O Paulo falou, não é de Deus não. Ela está me perturbando aqui. E o povo da cidade, não, ela é de Deus sim. Ela me dá lucro. E o Paulo, não é de Deus não, eu sou de Deus e estou perturbado com ela. Irmãos, é o diabo que perturba. Não é o Espírito Santo. Diga amém, Jesus. O Espírito de Deus é paz. Então, aquele povo da cidade achou que aquela mulher era uma serva de Deus, uma pessoa iluminada, enviada por Deus para abençoá-los, para dar lucro para eles. E o Paulo falou, não, ela tem um espírito de perturbação. Eu preciso libertá-la. Ele foi provando por muitos dias. O Paulo, ele não expulsa imediatamente. Até porque ela não estava falando nada demais. Eles eram servos do Deus Altíssimo realmente. Mas ele vai provando o Espírito, vai provando o Espírito, vai provando o Espírito. E aí começa a agitar o coração dele, ele começa a ficar perturbado. Eu falei, não, bem que eu pensei, bem que eu imaginei que tinha coisa errada aqui. Aí é quando ele expulsa o demônio. Amém, Jesus? Você, nós temos que observar as coisas. Não faça nada precipitadamente. Espera. Nem para dizer que é santo, nem para dizer que não é. Espera. Você vê uma coisa na mídia, no YouTube, na televisão. Esse pastor é do diabo. Olha só. Calma. Calma. Quem te fez juiz aí? Calma. Deixa Deus ser o juiz. Calma, espera um pouco. Pode ser que esse homem foi usado por Deus para fazer até um ato de fé diferente. E Deus mandou fazer. Quem sou eu para julgar aquela pessoa? Espera. Se for de Deus, vai ser provado. Se não for de Deus, vai ser provado. Quando Pedro e o João expulsaram o espírito da doença daquele paralítico de nascença lá em Atos 3, você pode ver depois Atos 3, 4, 5, você vai ver o Pedro e o João subir no templo de Formosa, no capítulo 3, e curando um paralítico. Quem lembra disso? Você lembra disso? Ele cura um paralítico que era colocado na porta da igreja para pedir esmola, pedir oferta lá, pedir esmola. Ele cura o paralítico entra andando com ele, dando glória a Deus, e eles são presos para poder explicar o que tinha acontecido. O Pedro e João vai explicar que aquele homem estava andando por intermédio do nome de Jesus, que era poderoso. Não tinha nada a ver com Pedro e João, tinha a ver com o nome de Jesus. E o Pedro vai lá e ele realmente pega e fala a verdade. Foi Jesus que curou esse homem aqui. Aí o pessoal começou a querer matar o Pedro e João. O que Pedro e João fizeram, irmão? Curaram um homem de ser aleijado. Quer dizer, as pessoas de fora vê uma pessoa ser curada e acham que aquele homem é do diabo.
Uma menina dá adivinhação e dá lucro para a pessoa porque fica adivinhando as coisas, e isso é providência de Deus. Não. A Bíblia fala contra o espírito de adivinhação. Agora, a Bíblia não fala contra uma pessoa que cura outra de enfermidade no nome de Jesus. Não com rituais, não com outras coisas, não invocando espíritos, mas pelo nome de Jesus. Você sabe que o diabo se reveste de anjo de luz, está escrito. De vez em quando você vai ver algumas curas meio que estranhas, mas vai acontecer. Que isso, pastor? Vai acontecer, porque o diabo faz sinais também. Vai acontecer. Ele se reveste de anjo de luz. Mas você que tem que medir a coisa para saber se aquilo é do Espírito de Deus ou se é de outro espírito. Eu é que tenho que provar quais são os espíritos, para eu não entrar numa furada dessa. Amém, Jesus? Cada um vai dar conta da sua vida, irmão. Entende? Eu tenho minha responsabilidade e você tem a sua. E cada um vai dar conta da sua vida. Está dando para entender, sim ou não? Tem que medir os espíritos. Tem que provar. É o que o João está falando. Tem que provar se isso vem de Deus, se não vem de Deus. Quem está entendendo até aqui? Amém? E aí um homem chamado Gamaliel, mas depois você lê lá Atos 3, 4 e 5. Eles querem matar, querem prender, querem fazer acontecer. E esse Gamaliel falou assim: para com isso. Há um tempo atrás se levantou uma pessoa e ele levantou 400 e poucos discípulos para ele. Depois ele morreu todo mundo, acabou tudo. Deixa esses caras. Se eles não são de Deus, isso vai acabar. Acaba, irmão. Mas se eles são de Deus, vocês estão mexendo com quem é de Deus. Esse Gamaliel era de Deus. Ele, não foi à toa que o Paulo aprendeu com ele. E o Paulo foi quem foi. Amém, Jesus? Esse Gamaliel era de Deus, irmão. Esse homem era de Deus. Ele falou: se for de Deus, vai permanecer. Não adianta você matar os dois, porque vai permanecer. Vai vir outro. Mas se vocês não sabem, então deixa. Se não for de Deus, vai acabar. Não se mete com eles, não. A gente não pode se precipitar dizendo que é de Deus ou se não é de Deus. Amém, Jesus? Mas a gente tem que observar os espíritos para saber se vem de Deus ou não. E uma das coisas que eu estou te mostrando aqui é roubar a sua paz. Não pode roubar a sua paz. O que rouba a sua paz não pode estar vindo de Deus. Está dando para entender? Não adianta você insistir. Está roubando a sua paz. Para, reveja e recomeça. Ou não recomeça. Mas você precisa parar. Você está percebendo que aquilo está roubando a sua paz. O Paulo fez isso. Muitos dias depois, está roubando a minha paz, está me perturbando, tem coisa errada. Sai dela, espírito. E saiu. Ele sofreu? Sofreu. Ficou preso. Foi chicoteado. Ele e o Silas. Foi chicoteado. Por causa daquilo. O Paulo e Silas na prisão, orando à meia-noite, aquela história bonita, que aparece um terremoto, que ele sai da prisão, que ele salva o carcereiro, aquela história toda bonita lá aconteceu por causa disso. Então você liberta uma pessoa e o mundo quer tirar a sua paz. Aí eu te pergunto, uma pessoa sem paz, chicoteada e ensanguentada, vai orar e louvar à meia-noite? Uma pessoa sem paz, dentro de uma prisão, porque não fez nada, mas está dentro de uma prisão, chicoteada, alanhada, machucada e ensanguentada. Uma pessoa sem paz vai louvar e adorar meia-noite, entrando pela madrugada, ele vai ficar louvando, estando todo cortado e ensanguentado? Uma pessoa sem paz vai fazer uma coisa dessa? Então, o Paulo, ele foi preso, e o Silas, porque tiraram o espírito daquela mulher, tirou a paz daquela cidade. Ele estava sem paz, agora ele recupera a paz. Ele vai preso por causa disso. Ele podia ficar muito aborrecido, podia ou não ficar? Podia ou não podia? Ficar muito aborrecido. Caramba, eu fiz a obra de Deus, estou preso. Chicoteado. Mas ele foi chicoteado e não perdeu a alegria. Ele não perdeu a paz. Você vai ver em Atos 16, mais para frente, ele louvando a Deus e salvando a família do carcereiro e batizando a família do carcereiro.
louvando, preso, ensanguentado, louvando. Esse homem não está perdendo a paz. Eu não sei o que você está passando de guerra, de batalha. Mas se você estiver passando louvando e adorando, então você está no caminho certo. Mas se você está perdendo a paz, você começa a repreender. Porque, irmão, ser perseguido porque eu sirvo a Deus é normal. Passar por batalhas, lutas, roubou a paz, você tem que voltar para a paz. Você não pode aceitar ficar sem paz. Se retira, vai orar, fala alguma coisa, não fala com ninguém, fica na paz, sabe? Eu falo com, às vezes, os garotos, os pastores que eu ensino, para levantar, né? Às vezes acontece muito isso. De vez em quando eles tiram minha paz. Aí vem alguém e fala assim: eu aprendi isso com o pastor Lauro Doriel. Esse é nosso líder regional lá no sul, estadual lá no sul. A gente ia falar com o pastor Lauro Doriel, eu era auxiliar ainda na época, e ele falou assim, ele olhava para a gente assim: irmão, tá bom, vou orar. Eu já sabia. Ele não teve paz para tomar aquela decisão. Ele me ensinou isso muito bem. Entende? Então, quando eu tomo a decisão agora, geralmente eu tomo já com paz no coração. Mas mesmo assim, o diabo vai tentar roubar a sua paz. Você dá um aperto aqui, um aperto ali, um ajuste aqui, um ajuste ali, uma chamada aqui, outra ali, e se ajusta de novo. Mas quando eu faço as coisas, geralmente eu faço com paz no meu coração. Se no meio do trajeto vai roubar a minha paz, eu vou dar um jeito. Amém, Jesus? E eu aprendi isso com ele. E ele falava assim: não, irmão, eu vou orar primeiro. Eu faço isso de vez em quando. Não, irmão, vamos orar, depois eu resolvo. Por quê? Porque ele está se retirando, observando, para ver se aquilo é de Deus, se vale a pena fazer, se está roubando a paz. Não tomar decisão precipitadamente. Diga amém, Jesus. Ele está dizendo aqui: você precisa medir os espíritos, saber se é espírito de Deus, se não é. Agora olha o versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e que veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já. Então o espírito anticristão. Você já viu alguém que tem ódio da igreja? Já conheceu alguém que tem ódio da igreja? A ira. Nós temos uma igreja do outro lado, Padre Miguel, pequena, na rua Estância. Conhece a rua Estância do lado? É do lado de lá, não é? É, do lado de lá. Conhece a rua Estância? Ali tem uma igreja pequena. Nós temos duas igrejas de Padre Miguel, uma é grande, na Jacques Orix, e uma é pequena na rua Estância. Já há 2, 3 meses que alguém passa e faz questão de pegar uma madeira e rasgar a placa da igreja. E o pior, uma pessoa viu a pessoa passando lá e falou que a pessoa ela é aleijada. Então ela passa com o negócio, olha lá e mete. Ela está revoltada com Deus. Não sei se é por causa do problema na perna, doença, alguma coisa. E ela está com ódio. E ela então, ela fica estragando as nossas placas. Falei, pastor, o senhor tem que madrugar aí e abençoar essa pessoa. Não adianta ficar com ódio não, com raiva dela não. Tem que abençoar. Porque esse homem alguém tem que sentar com ele, conversar e mostrar que não foi Deus que fez essas coisas com ele. A gente quer fazer a coisa certa e a pessoa ainda vem com ódio. E o ódio da igreja, né? É um espírito do anticristo. Sempre esteve no mundo o espírito do anticristo. O que isso tem? Ideias que são antibíblicas. Está cheio no mundo hoje de ideias que vai contra a Bíblia Sagrada. Cheio de ideias que vai contra a Escritura. Cabe a gente perceber se aquilo não é de Deus e nos livrar disso. Porque isso é para roubar a sua paz. Aí você vê um monte de gente dentro da igreja sem paz. Porque está começando a concordar com ideias do mundo. É o espírito do anticristo. Está dando para entender? Porque eu vou falar sobre isso agora antes da gente terminar.
Ele vai falar aqui, ó. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e este que já está no mundo. Filhinhos, ele fala, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está, irmão, maior o que estava em você. Entende? Toda vez que vier um pensamento contrário ao evangelho, um pensamento errado, você tem que entender que você já venceu, que aquele que está em você é maior. É o espírito do anticristo, irmão. A Bíblia não está dizendo que o anticristo já está vivo em nosso meio, não. A Bíblia está dizendo que o espírito, a ideia anticristã, já está lá. E estava. Você vê que naquela época já perseguiam o cristão, já jogavam o cristão para os leões devorarem. As pessoas tinham ódio daquele povo que crescia. As pessoas têm ódio. Ódio porque você é evangélico, porque você é cristão, porque você não quer mais beber, não quer mais fumar, não quer mais sair, não quer trair esposa, não quer trair marido, você quer ser santo, quer se guardar, você quer andar na verdade, não quer andar na mentira. As pessoas ficam com raiva de você, porque você decide abrir mão até de lucro. Aquele povo, quando parou de ter lucro, prendeu Paulo, e chicoteou Paulo e o Silas. Mas nós, às vezes, paramos de ter lucros, porque a gente sabe que está errado. Quantas vezes você já deve ter passado isso? Eu já passei por isso. Não, irmão, não quero, mas você vai ganhar muito. Não, mas eu não quero. Porque eu vou ganhar muito, mas não vou agradar a Deus. Eu não quero. Amém, Jesus? É o espírito do anticristão, o espírito do anticristo tentando pegar você e levar você para a escuridão novamente. Tentando levar você de novo para a perturbação. Aí cabe a você provar aquele espírito e falar, isso aqui não é de Deus não, está repreendido em nome de Jesus. E aí você enfrenta chicote, enfrenta prisão, enfrenta o que tiver que enfrentar, mas louvando a Deus como Paulo e Silas. Amém? Amém? Vocês estão ficando preocupados? Vai pegar mais agora, ó. Vamos lá, vai pegar mais agora. Então, maior que está em nós do que está no mundo. Versículo 3. Do mundo eles são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de quem? Do mundo, de Deus. De Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do... Então existe o Espírito da verdade, o Espírito do... E eu tenho que conhecer qual é o Espírito da verdade de Deus e qual é o Espírito de Satanás, o Espírito do erro. Eu é que tenho que conhecer. Eu tenho que reconhecer e entender maior que está comigo do que o que está no mundo. Esse espírito é de erro e eu não quero esse espírito para mim. Eu tenho que reconhecer isso. Nós não somos mais do mundo. Então eu fui liberto, eu tenho paz. O diabo vai tentar minha paz, vai tentar me perturbar. Perturbou o Paulo, porque não vai tentar me perturbar também. Então eu fui liberto, eu tenho a paz e eu tenho... Eu até coloquei aqui, quer ver? Inimizade com o mundo. A terceira coisa que eu quero acrescentar. Eu tenho liberdade, eu tenho a liberdade, eu tenho a paz com Deus. Se eu tenho a paz com Deus, eu tenho inimizade com o mundo. O que é ter inimizade com o mundo? Não é ter inimizade com as pessoas do mundo, não. Então o meu vizinho é de outra religião, eu vou ter amizade com ele. Qual é a religião? Não importa a religião, eu tenho que ter amizade com o meu vizinho. Não importa a religião. Isso aí é besteira que muitos cristãos estão fazendo, besteira aí, só porque a pessoa se veste de branco, só porque tem guia no pescoço, é problema dela. Eu não tenho que ser inimigo de uma pessoa só porque ela escolheu outra religião. Não faz sentido isso. Eu tenho que ser amigo daquela pessoa, tenho que tentar ser amigo daquela pessoa. Se ela precisar, eu tenho que ajudá-la. Se eu puder ajudá-la, eu tenho que ajudá-la. E falar com ela com sorriso, falar com ela com alegria, falar com ela com paz, como falo com qualquer um. Amém, Jesus? Mas eu não preciso concordar com o que ela faz. As coisas do mundo, as ideias, as ideologias desse mundo, é que eu tenho que ser inimigo delas. Então, eu sou amigo, mas não tenta me empurrar a outra fé, porque a minha fé é única em Jesus Cristo.
Ele é o único Deus da minha vida. Eu sou amigo seu, mas não tenta me empurrar o que você crê, porque o que você crê fica para você, o que eu creio para mim. Eu não vou fazer o que você faz. Ah, mas eu tenho muito lucro, o problema é seu, tenha lucro e são seu, mas não tenta me empurrar um lucro que vai me dar prejuízo lá na frente, e vai roubar minha alma, e vai me tirar a paz, e vai me perturbar como Paulo perturbou. Ficou perturbado. O Paulo, quando percebeu, irmão, ficou perturbado, já virou logo, sai dele, espírito, na hora. Não vai me perturbar coisa nenhuma, eu sou de Jesus, maior é o que está em mim. O Paulo estava com raiva daquela menina? Não. O Paulo não ficou com raiva nem com aqueles que prenderam ele, tanto que perto da meia-noite ele vai louvar e adorar tudo ensanguentado e chicoteado, e Deus vai livrá-lo da prisão. Eu preciso então, eu tenho libertação, tenho paz com Cristo, e agora eu tenho que ter inimizade com o mundo. O que isso significa? Inimizade com as coisas do mundo, com as ideias que a gente sabe que não é de Deus e que não é mais para a gente. Isso eu tenho que ter inimizade. Amém, Jesus? É com isso, não com as pessoas. É com isso que eu tenho que ter inimizade. Então eu falo contigo, mas não concordo com o que você faz. Eu te dou bom dia, boa tarde, boa noite, eu ajudo, eu vou na sua casa, se for o caso, eu tenho a sua amizade. Mas nem me chama para noitada, porque acabou esse negócio de noitada. Nem me chama para cheirar mais, para fumar mais, para beber mais. Acabou essa história para mim. Nem me chama para pular o muro do vizinho, para furtar o que é do vizinho, porque eu não faço mais isso. Você não tem mais amizade, é com isso, não é com a pessoa. Inimizade com o mundo. Tem que acrescentar: liberto, paz e inimizade com o mundo. Entenderam? Agora sim. Agora você está preparado para ir para João 17. A gente precisa conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro, irmãos. João 17, versículo 14. A oração de Jesus Cristo, né? Essa oração muito conhecida. Jesus orando pelos seus discípulos. O próprio Jesus, hein? Que privilégio que aqueles discípulos tinham, hein? Que privilégio que eles tiveram, né, irmão? Jesus orando por eles. Caramba, e alguns se perderam ainda. Tá amarrado, né? Se alguns se perderam com Jesus, imagine comigo então, hein? Andando com Jesus, Jesus orando por eles, né? Andando até sobre as águas. Caramba, Jesus fazendo milagres ali na cara deles. E alguns se perderam, imagine comigo então. Eu não vou. Ah, irmão, a gente fica triste às vezes, mas acontece. Eu já vi muita gente se perder feio. Tá amarrado, né? João 17, versículo 14. Olha o que Jesus vai falar com Deus sobre nós, tá? Com Deus sobre os discípulos. Dê-lhes a tua palavra. É Jesus falando com Deus. Senhor, eu dei a eles a tua palavra. E o mundo, o que o mundo fez? Os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Você entende por que amigos te abandonam quando você se firma com Jesus Cristo? Você entende por que familiares ficam chateados com você porque você começou a frequentar a igreja? Você entende porque tem pai, mãe, que fala que o filho está fanático, sai da igreja, seu fanático, mas é o diabo para tirar o filho para a igreja. Aí o filho sai da igreja e vai para o homossexualismo, lesbianismo, vai para o tráfico. Aí o pai quer abandonar o filho quando o filho vem para o tráfico. Aí quer abandonar o filho quando ele vai para o homossexualismo. Quer abandonar a filha como ela vai para o lesbianismo. Não! Agora, você não queria ele na igreja, ele está fora da igreja, está fazendo besteira, agora tem que apoiar e tem que dar moral para eles. Mas eu estou te falando uma coisa que eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. Do garoto se converter e o pai começar a zombar da fé dele, sai daí, você é fanático, nem namorar você namora mais, só quer saber de igreja, fanático, até que ele saiu da igreja. Quando ele saiu da igreja, voltou para as drogas. Quando voltou para as drogas, o pai botou ele para fora de casa. O garoto estava bem dentro da igreja, irmão. Eu conheci esse garoto lá em Nova Friburgo. Falei, pastor, eu durmo pelos cemitérios, não tenho onde eu dormir. Então eu durmo pelos cemitérios. Que meu pai me colocou para fora de casa.
Eu estava na igreja, ele não gostou porque eu era diferente, não queria mais saber de farra, de bagunça nem nada, e ele falou que eu estava virando sei lá o quê, e não queria mais saber de mim, que eu estava fanático, eu saí da igreja, só que quando eu saí eu voltei para o mundo, comecei a usar droga de novo, e aí ele me abandonou e me botou para fora de casa. Esse pai vai dar conta a Deus. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então não tem jeito, você vai tratar com pessoas desse mundo e vai se esbarrar com ideias que você não concorda mais. Mas irmãos, já ouviu aquela frase assim, cada um na sua e a amizade continua? Se a pessoa quer continuar com a vida dela, eu não tenho que me meter não, filho. Quer palavra? Estou aqui. Quer oração? Estou aqui. Quer que eu repreenda o mal? Vou repreender. Quer ajuda? Vou ajudar. Mas quer ficar na bagunça? Fica na bagunça. Esse é o problema da pessoa. O que tem a ver com isso? Agora eu vou maltratar uma pessoa pelo que ela é? Eu? Não, eu sou de Jesus, irmão. Não tem que maltratar ninguém. A gente tem que aprender que a gente não é melhor do que ninguém, irmão. A gente só é cristão. A gente recebeu salvação. A gente é privilegiado. A gente é privilegiado. A gente não é melhor que ninguém. Privilegiado por quê? Como esses discípulos eram privilegiados. Jesus orando por eles. Olha que privilégio. Eu tenho hoje acesso ao reino dos céus. Amém, Jesus? Deus me deu a eternidade. Eu sou um privilegiado. Eu não sou melhor do que ninguém. Versículo 16. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Paulo, quando ele falou com o Espírito, ele quer abençoar ou amaldiçoar aquela mulher? Ele quer abençoar ou amaldiçoar o povo daquela cidade? Poxa, só que ninguém entendeu e prenderam ele, chicotearam e bateram nele. E ele se sentiu feliz, não ficou revoltado não. Você acha que quando ele foi chicoteado e preso, foi para a praça pública para ser preso, chicoteado, ele e o Silas, ele saiu batendo em todo mundo e arrumando? Não, ele sabia que aquela perseguição é porque ele amava Jesus Cristo. E você vai ser perseguido, irmão, não tem jeito. Quando você tomar uma atitude, eu vou amar Jesus, espírito da verdade, espírito do erro. Não quero mais o espírito do erro, eu quero o espírito da verdade. Espírito da verdade, espírito da mentira. Não quero mais o espírito da mentira, eu quero o espírito da verdade. Você vai ser perseguido. Quando você começar a andar na verdade, você vai ser perseguido. Agora você tem que entender que Deus vai te abençoar. Ele vai ser contigo. Você vai louvar nas horas mais difíceis da sua vida. Você vai adorar nas horas mais difíceis da sua vida. Você não vai adorar só quando tiver saúde, não vai adorar só quando tiver o carro na garagem, você não vai orar só quando tiver com a conta no azul. Você vai adorar em toda hora, todo momento. Você está acertando, irmão. Você agora dá ouvido para o espírito da verdade, não para o espírito do erro, da mentira. Uma hora a sua vida vai abrir de tal maneira que as bênçãos vão descer sobre você. Igual na visão do Jacó. Lembra na visão do Jacó? Antes de se tornar o Israel, ele se tornou Israel no Vale de Jaboque. O Jacó teve um sonho. No sonho ele olhava lá para o céu, a nuvem se abriu. Irmão, pensa comigo. Que visão, hein? Meu Deus do céu, que visão. O Jacó está lá perseguido, quase o irmão queria matar, está indo embora, deita com a cabeça numa pedra, não tem nem travesseiro, cama para dormir, deita a cabeça numa pedra, aí de repente vem a visão, a nuvem abre, Jesus aparece. Psh, Deus me defenda, que coisa boa, hein? Aí veio uma escada. Primeira escada rolante quem fez foi Jesus. Primeira porta automática quem fez foi Jesus. Porque com Paulo, quando Pedro foi preso, a porta de ferro se abriu sozinha também.
Porta automática, foi Deus que fez também. A ideia da porta automática foi Deus que deu. A escada também, porque a escada desceu, tocava no chão e no céu. E quem subia e descia para abençoar o Jacó? Os anjos de Jesus. Os anjos do Senhor, que visão, irmão. Que visão. Amém, Jesus? Não é melhor do que você deitar na cama? Quem já passou por isso? Deitar na cama e ver o teto rodando? E você não conseguir nem ficar em pé de tanta droga, de tanta bebida, e o céu está rodando assim em sua cabeça. Caraca, onde eu estou? Você está na cama deitado, mas parece que está descendo no sei lá, como é que é? Né? Aí a cabeça rodando, e você... E igual o bobão no dia seguinte vai fazer a mesma coisa. Porque o demônio está tomando conta da pessoa. O Paulo virou para a mulher e falou assim, sai dele. Saiu, irmão. Amém? Vai em João 9. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, antes da gente terminar a reunião. A reunião não, né? A parte da mensagem. E não diga que está demorando não, tá? Esquece aí. Vamos lá, pessoal. Eu quero te mostrar uma coisa aqui agora para fechar a mensagem, tá? João 9, versículo 5. Olha o que Jesus vai falar para algumas pessoas. Enquanto eu estou no mundo, o que eu sou? A luz do mundo. Então, vamos lá. Pense em mundo como ideias, pensamentos, atitudes, práticas. Então, as práticas desse mundo não é para mim, certo? Só que as coisas desse mundo são atrativas, são ou não são? E muitas delas são prazerosas. Muitas delas são muito prazerosas. Dá muito prazer para a nossa carne. Não vai dizer que não tem, senão você é mentiroso. Dá prazer. É gostoso, tá? Mas é do mundo. E eu não posso querer mais a coisa do mundo, porque eu não sou do mundo. Você já viu isso comigo. Eu não sou do mundo. Então eu tenho que vencer essas minhas tentações, vencer esses meus desejos, que o mundo me atrai, que o mundo quer me dar. Certo? Aí Jesus vem e fala assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus está dizendo? O mundo tem uma luz que me atrai. Só que eu não me deixo atrair pela luz que esse mundo me oferece, porque eu sou a luz que atrai o mundo para mim. Entendeu a inversão? Entendeu? Jesus inverteu as coisas. Então o mundo me atrai, igual o pica-pau com aquela fumacinha do frango frito. Lembra daquele frango assado, né? Que vem assim, flutuando, né? Aí vai deixando o cheiro e o pica-pau começa a voar atrás do cheiro. Do frango, quando chega lá tem um demônio de boca aberta para ele cair dentro. Você já viu essa parte do pica-pau? Do demônio da boca aberta lá? Eu lembro disso, né? O mundo atrai, o mundo então começa a piscar. Igual luz de Natal, a árvore de Natal piscando. E você vai... Aí depois fica lá na cama assim, ó. É assim ou não é? É. Jesus está falando assim, eu sou a luz do mundo. As ideias desse mundo têm que ser atraídas pela minha luz para mudar completamente. As atitudes desse mundo têm que ser atraídas para mim, porque eu sou a luz. O mundo é a luz para vocês até agora, porque eu cheguei e eu sou a luz do mundo. Você está no meio, você vai ser atraído pela luz do mundo ou pela luz dele? Essa decisão é sua. Quer ouvir mais? Para fechar, Mateus 5. Ah, Jesus, o Senhor é bom demais. Muito bom. Mateus capítulo 5. Olha o que Jesus vai falar aqui, ó. Versículos 13 e 14.
Vós sois a sal da terra, e se o sal for... Não, perdão, só o versículo 14 está bom, esquece o 13. Vós sois o quê? Não se pode o quê? Esconder uma cidade que foi edificada sobre... Né? Não dá, você passa, você olha para cima, você vê. Tá, não tem jeito, está lá em cima. Está mais alto, você está embaixo, você vai ver. Não tem como esconder. Quem é de Deus não se esconde, irmão. Entendeu? Não se esconde por trás de enganos, de espírito de erro, de mentiras. Quem é de Deus se revela. Porque a luz está brilhando. Então, tá, vamos lá. Eu estou no meio. A luz do mundo está brilhando e me atraindo. Querendo me levar. Aí você pode pensar em tudo quanto é prazer, ganho, prática de pecado. Está brilhando igual uma árvore de Natal. O mundo brilha, brilha, brilha. Igual a árvore de Natal. E ainda mais hoje em dia, com tudo que tem acontecido aí fora. E aí você fica ali. Algumas coisas começam a te atrair. Você quer ir lá. Aí você olha para cá, Jesus é a luz do mundo. Então, peraí. É Jesus que tem que atrair o mundo para ele para mudar o pensamento completamente. A ideia é outra. Eu decidi vir para cá. Esquece a luz do mundo que no final serão trevas. No final são trevas. É tudo engano. Aí eu vim para ser a luz de Jesus, com Jesus agora. Ele pega e me faz a luz do mundo. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo, ó, você, pastor Ednilson, tem que ser como eu. Eu brilho e o mundo entende que a luz deles são trevas e corre para mim. Você, pastor Ednilson, tem que ser igual. A mesma coisa. Você não pode ser uma pessoa que afasta, mas que atrai. Amém, Jesus? Você tem que ser uma pessoa que... Eu me dei como exemplo, mas serve para qualquer um, tá? É só exemplo mesmo. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas olham e vão querer se espelhar. E vão falar assim, eu preciso mudar, porque se ele mudou, por que eu não posso mudar? Se ele se livrou do vício, por que eu não posso me livrar? Se ele hoje é uma bênção, por que eu não posso ser? A luz do mundo, no final, virarão trevas. Amém, Jesus? A luz de Deus vai te encaminhar para o resto da vida. Só que quem escolhe para que tipo de luz você vai, é você. Deus quer exaltar a sua vida, você entende isso? Entende que Deus quer exaltar a sua vida? Então, a luz do mundo, ela não pode ser igual à luz de Cristo. O mundo não é mais a sua luz. O espírito da verdade e o espírito do erro continuam. Entende? Eu vou continuar nessa batalha minha vida até o final da minha vida. É um espírito do erro querendo me levar para a luz do mundo, que existe no mundo, que na verdade são trevas. E o Espírito de Deus, o da verdade, querendo me levar para a luz que é Jesus, e fazer de mim a luz também do mundo. Igualzinho a ele. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Depois ele fala, vocês estão a luz do mundo. Igualzinho a ele. O Paulo fazia isso. Ele sofreu também. A gente também vai enfrentar lutas, irmãos. A gente vai sofrer um bocado aí. Mas se você continuar sendo a luz do mundo, pode ter certeza que a bênção de Deus vai brilhar para a sua vida. Amém? Não deixe os atrativos desse mundo continuar dominando seus pensamentos, suas ideias. O mundo está cheio de ideia, que no princípio parece doce, mas depois vai ser amargo. Muito amargo. Muito amargo. No início você tira onda, depois vão tirar onda com você. Vão pisar em você. Continue sendo atraído pela luz de Deus e se transforme na luz do mundo, como Ele é a luz do mundo, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Vou parar aqui em Mateus 5,14. Você é a luz do mundo, como Jesus também era. Aleluias. Senhor,
Eu sou a luz para esse mundo. Não é o mundo que é a luz para mim. Eu sou a luz para esse mundo. Não é o mundo que é luz para mim. Tem que inverter a situação. O mundo não pode mais me atrair, mas eu tenho que atrair o mundo para a luz de Deus.